Que a paz e uma bênção divina verdadeiramente especial alcancem o dia e a semana de quem está nos acompanhando agora. Que traga muita luz, força e clareza para todo mundo que está ouvindo. É com essa energia bem vibrante que a gente abre o nosso programa de hoje. É isso aí. Uma ótima semana para quem está com a gente. Eu tô muito animado para o nosso mergulho profundo de hoje, porque o material tá incrível. Tá mesmo. E bom, para começar a entrar no clima, eu quero que quem tá ouvindo imagine a seguinte cena. Uma pessoa tá na UTI de um hospital, Uhum. ligada a aparelhos, super fragilizada, lutando pela vida a cada respiração, sabe? Cenário tenso. Muito. E daí, de repente, a porta do quarto se abre e o melhor amigo dessa pessoa entra, mas olhando nos olhos dele, fica claro que ele não veio trazer conforto de jeito nenhum. Nossa. Ele veio só para conferir se o paciente está fraco o suficiente para ele dar, tipo, o golpe final e assumir tudo que é do amigo. Parece até um roteiro de um suspense moderno e super sombrio, né? Parece filme com certeza. E é um cenário aterrorizante. Mas o que mais impressiona é que isso não é ficção. Essa é a realidade visceral que está registrada num dos textos mais fascinantes que a gente tem para analisar hoje. Exatamente. O nosso mergulho profundo de hoje tem uma missão muito clara. A gente tem aqui na mesa a Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e os comentários super densos do erudito Allen Peroz sobre o Salmo 41. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Sim, e as notas dessa Bíblia descrevem esse texto como a oração de um doente. E o que logo salta aos olhos quando a gente lê essas fontes é que, apesar de ser um poema com milhares de anos, ele se lê como se fosse um diário vazado, sabe? É verdade. A estrutura que o Ross destrincha aqui constrói uma tensão psicológica e espiritual que é muito palpável. Não tem filtro nenhum ali. E é engraçado porque geralmente a gente olha para esses textos antigos como se fossem umas estátuas de mármore num museu. Tipo, intocáveis, polidas, perfeitas, só que frias, né? Sim, aquela coisa distante. Exato, mas esse salmo não, ele é cru, é real, transborda emoção, tem a doença física severa, tem o veneno das fofocas, tem uma traição chocante. Chocante mesmo. E no final ainda tem uma virada surpreendente sobre o poder da integridade. Dá pra sentir o suor e as lágrimas do rei Davi em cada linha daquele texto. E olha, a grande sacada da análise do Allen P. Ross é justamente trazer à tona essa tensão, sabe? Sem tentar passar um pano ou suavizar a coisa. Uhum. Ele mostra pra gente que o texto não tenta esconder a fragilidade humana. Na verdade, a fragilidade absoluta é o palco onde a fé e a integridade são testadas de verdade. Caramba, isso é forte. Pois é, o Ross ajuda a gente a entender que o salmista ele não se apresenta como um super-herói imune à dor. Ele é alguém de carne e osso, lidando com o que tem de pior na natureza humana e justamente no momento em que ele está mais vulnerável. Então vamos direto para a fonte, porque o Salmo começa com uma premissa maravilhosa, quase reconfortante ali nos versículos de 1 a 3. O texto diz assim: bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. Isso. E a promessa que vem depois é enorme, né? Envolve proteção de Deus, preservação da vida, felicidade na terra e o detalhe que dá o tom do poema todo, que o Senhor o assiste no leito da enfermidade e restaura a saúde dele. Lendo assim, parece a fórmula mágica para uma vida tranquila. Parece, né? Mas é aí que o comentário do Ross puxa a gente para um nível mais profundo. Ele vai muito além dessa leitura superficial. Como assim? Ele explica que essa ação de acudir ao necessitado representa o que ele chama de verdadeira fé da aliança. Não é só tirar uma moeda para alguém na rua num dia que você está de bom humor para aliviar a consciência, sabe? Ah, entendi. Não é aquela caridade de conveniência. Exato. Abrange uma atitude consistente, generosa. Inclui ajuda financeira prática e, principalmente naquele contexto antigo, uma proteção bem ativa contra a exploração dos mais fracos. A promessa é que Deus honra essa bondade intrínseca e não entrega a pessoa aos inimigos no dia mau. Certo, vamos desempacotar isso com cuidado, então. Porque, lendo de forma puramente lógica, isso pode soar meio utilitarista para a cabeça de hoje em dia. Como assim utilitarista? Tipo, isso não soa quase como uma transação comercial. Uma espécie de seguro de saúde divino.
A lógica parece ser: eu invisto meu tempo e dinheiro ajudando os pobres hoje, para que quando eu ficar doente mês que vem, a apólice seja ativada e Deus seja contratualmente obrigado a me curar. Essa é a armadilha mais comum na hora de interpretar esse texto. Achar que a gente está diante de um caixa eletrônico celestial. Isso. Coloca a moeda da caridade, tira o bilhete da saúde. Pois é, mas o que é fascinante aqui é que o Ross pontua muito bem que o princípio operando é outro. O Senhor demonstra misericórdia para quem tem consideração pelos fracos, porque esse espírito específico, essa atitude, ganha a aprovação divina. Pera, mas mesmo assim, na prática, como é que a gente separa a generosidade genuína daquela caridade que, no fundo, só está tentando comprar imunidade contra um desastre no futuro? Essa é uma ótima pergunta. Porque, né, como evitar que a bondade vire só um investimento egoísta disfarçado? A chave de tudo está na palavra aliança. Na verdadeira fé da aliança, não se trata de tentar manipular Deus com boas ações. Trata-se de refletir quem Deus é. Ah, interessante. Aquele que protege os vulneráveis e cuida dos doentes está, na verdade, agindo exatamente como o próprio Deus age. É essa sintonia moral que importa, sabe? Entendi. Deus sustenta a pessoa no leito de enfermidade porque a vida dela virou um espelho dos valores fundamentais do próprio Deus. Não é uma barganha de toma lá da cá, é um alinhamento de caráter. Ah, agora as peças se encaixam. O foco não é a transação em si, é a transformação da pessoa. Exatamente. A ideia é construir músculos morais, né? Criar uma reserva de caráter que vai sustentar o indivíduo quando o corpo físico falhar. Faz todo sentido. Mas aí, essa promessa toda maravilhosa dos 3 primeiros versos sofre uma colisão frontal em alta velocidade com a realidade. Uma batida feia, logo no versículo 4. Sim, porque a pergunta que estava ali pairando no ar explode. O que acontece quando esse homem íntegro, que passou a vida ajudando os pobres, de repente se vê completamente no fundo do poço? A mudança de tom é tão drástica que quem está lendo quase perde o fôlego. A gente sai de uma declaração de vitória para um gemido de pura agonia. É um contraste muito brutal. O salmista de repente clama: compadeça-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Ele descreve ali na hora que está gravemente doente, confinado numa cama, aquele cenário todo iluminado do começo escurece de uma vez. E o Ross aponta que a oração de Davi, logo depois dessa confissão de que ele falha, foca rapidinho no lamento de que os inimigos estão tirando vantagem absoluta da condição dele. Uma covardia. Total. O comentário observa que a enfermidade ali pode ser uma doença física real que derrubou ele, ou pode ser uma metáfora bem intensa para um sofrimento extremo de outra natureza. Mas, de qualquer jeito, a vulnerabilidade e a dor são reais e limitam muito ele. E é bem nesse ponto que os detalhes do texto ficam, francamente, de revirar o estômago. Porque os inimigos não estão só comemorando de longe. Eles estão falando mal abertamente. Falando na cara dura. Eles perguntam quando é que ele vai morrer e o nome dele vai sumir. E o pior de tudo para mim são as visitas. A Bíblia NA traduz isso de um jeito que dói ler. Dói mesmo. Diz que se alguém vem visitá-lo no leito de dor, diz coisas vãs, tipo umas mentirinhas para consolar, mas na verdade está amontoando maldade no coração. E assim que sai da porta do quarto, vai para a rua e fica cochichando, espalhando boato. A dinâmica psicológica que o texto descreve aí é brilhante. E o Ross destaca que o que a gente tem é um retrato de um estado de sofrimento duplo. Sofrimento duplo, como assim? Explica isso melhor. Pensa assim, existe primeiro a enfermidade crítica em si. O corpo falhando, a febre, a dor, ele não consegue levantar. Isso por si só já acaba com a mente da pessoa. Com certeza. Mas essa dor primária é multiplicada de forma exponencialmente pela malícia daquelas pessoas que, no fundo, estão só esperando o convite para o funeral. Nossa, pesado. Eles simulam empatia. Entram no quarto, apertam a mão, fazem aquela cara de preocupação, mas na verdade eles estão operando como espiões, sabe? Colhendo informação visual sobre a fraqueza dele para usar como munição lá fora. É uma crueldade muito requintada. Voltando àquela imagem da UTI que a gente usou no comecinho, é como
Estar deitado ali, ouvindo aquele barulho chato do monitor cardíaco sem conseguir falar direito, e perceber que as pessoas que vieram no horário de visita só estão ali para checar o quão perto do fim você tá. É exatamente essa a sensação. Eles olham para o monitor, fazem uma cara de pena e quando a porta bate, correm para o corredor para falar: "Ah, nossa, ele tá péssimo, foi um castigo que caiu nele, não passa dessa semana." E olha, o versículo 8 cita quase que literalmente o roteiro dessas fofocas. Eles dizem: uma peste deu nele, caiu de cama e não vai se levantar mais. Eles não estão só esperando a morte. Eles já estão celebrando isso como um fato consumado. Como se fosse um julgamento de Deus contra ele, né? Exato. A maldade não está só em desejar o mal, mas em disfarçar esse desejo com uma máscara de solidariedade enquanto destrói a reputação de alguém que não pode se defender. Mas olha, por mais devastador que seja estar doente e ter inimigos espalhando boatos pelo corredor, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque o salmista sobrevive à fofoca. O que quase quebra o espírito dele de um jeito irreparável é o que aparece no versículo 9. Aí a gente chega no clímax emocional absoluto do Salmo 41. O texto diz: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar." Gente, vamos pausar para respirar aqui. É forte demais. Não é aquele inimigo que sempre odiou ele. Não é o rival da política. É o amigo íntimo, aquele cara que tinha a chave de casa, sabe? A facada nas costas por excelência. E se a gente ligar esse verso ao quadro geral da história que moldou o texto, as conexões que o comentário do Ross faz são de cair o queixo. Sério. Tem contexto histórico específico? Tem. Historicamente, quando Davi escreveu isso, a tradição diz que ele não estava falando de um amigo qualquer imaginário. Ele tinha em mente uma pessoa com nome e sobrenome, o Aitofel. Ah, o Aitofel. Aquele que era considerado o maior conselheiro lá de Israel. Ele mesmo. O Aitofel não era só um amigo, ele era o conselheiro mais íntimo e respeitado do Davi. Para você ter uma ideia, as escrituras dizem que o conselho dele era tratado como se alguém tivesse consultando a própria palavra de Deus, de tanta sabedoria que o cara tinha. Uau, o braço direito mesmo. Exatamente. E foi essa pessoa que usou toda a intimidade e o conhecimento interno que tinha para trair o Davi de forma miserável. Ele se aliou ao Absalão, que era filho do Davi, num golpe de estado para tomar o trono. Caramba, o próprio filho e o melhor amigo. Pois é. E o fim dessa história é bem trágico. Quando o Aitofel viu que o plano dele deu errado, ele acabou se enforcando. Isso está relatado lá no livro de 2 Samuel. É essa camada densa de dor histórica por trás desse poema. Ou seja, o golpe veio de dentro do círculo mais fechado de segurança dele. E pelo que eu vi aqui, o comentário do Ross também faz uma ponte direta dessa traição lá no Antigo Testamento com o Novo Testamento, conectando com figuras centrais, não é isso? Corretíssimo. O Ross aponta que a gente tem aqui o que a teologia chama de uma conexão tipológica fortíssima. O próprio Jesus Cristo aplicou essas exatas palavras ao Judas Iscariotes, lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Ah, interessante, Jesus passou pela mesma coisa. Exato. Jesus vivenciou essa mesma traição insensível por alguém do círculo mais interno dele. Vamos pausar rapidinho aí? O que exatamente é uma conexão tipológica? Para o pessoal que está ouvindo agora, isso é só uma coincidência da história ou tem um peso maior? É muito mais que uma coincidência. Uma tipologia é tipo uma planta baixa, sabe? Um molde estrutural na história. É quando um evento real ou uma pessoa lá do Antigo Testamento serve como um protótipo, uma sombra que meio que prefigura e molda uma realidade maior ainda no Novo Testamento. Ah, entendi. Como um espelho do futuro. Isso. O sofrimento do Davi nas mãos do Aitofel foi um molde histórico para a traição de Jesus por Judas. Aquele que recebeu bondade, que sentou à mesa para dividir o pão, acaba virando a arma da destruição. O Ross nota que entender essa tipologia faz a gente sentir o peso daquela dor terrível que os dois enfrentaram. E a forma como essa dor é descrita é magistral. Eu quero focar bem na expressão do versículo 9, onde ele diz: "Levantou contra ninho seu calcanhar." É uma imagem poderosa. Demais. Porque, lendo assim rápido, parece só uma frase de efeito antiga. Mas se a gente parar para visualizar a cena, é uma metáfora gráfica, visceral e de uma violência assustadora.
Pensa num animal de carga, um cavalo de confiança. Uhum. O dono cuida dele todo dia, escova, dá comida na própria mão, por isso a expressão que comia do meu pão. E de repente, sem aviso nenhum, esse animal vira de costas e dá um coice com toda a força. Direto no dono. Direto no peito de quem acabou de alimentar ele. É o ataque surpresa mais covarde que existe. É a obliteração total da confiança que ele tinha. A imagem do coice desse animal bem cuidado captura a essência da traição, né? A traição aqui não é só uma discordância de ideias. É usar a proximidade, o afeto e a vulnerabilidade do outro como arma principal para atacar ele de um jeito letal. E bater onde dói mais e quando a pessoa está desprevenida. Pois é, o salmista foi ferido mortalmente porque a guarda dele estava totalmente baixa. E a guarda estava baixa justamente por causa da confiança que ele tinha depositado ali. Nossa, a maioria das pessoas simplesmente ia quebrar no momento desses. É o fundo do poço emocional. O corpo está falhando na cama, os conhecidos estão no corredor fazendo apostas sobre o dia da morte e o braço direito acabou de dar o coice fatal. Qualquer um puxaria o cobertor e desistiria de tudo. Seria a reação natural, né? Mas qual é a reação do salmista? Ele aceita esse papel de vítima indefesa? De jeito nenhum. O que a gente vê logo em seguida é uma guinada impressionante de resiliência. Ele sai daquele lamento profundo e passa para um clamor super enérgico de contra-ataque espiritual e de busca por justiça. E aí que a gente entra nos versículos 10 a 13. O versículo 10 traz um pedido que não deixa espaço para muita dúvida, não. O salmista vira para Deus e fala: Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. E esse é, de forma bem compreensível, um verso que costuma chocar muitos leitores que chegam nele com a mentalidade mais moderna. Choca totalmente, porque levanta uma questão gigantesca. Olhando de fora, o salmista não está só sendo vingativo. A oração soa quase como: Senhor, me dá só mais um pouquinho de força, me tira dessa cama para eu poder acabar com a raça deles. Parece bem isso mesmo. Pedir para pagar na mesma moeda não destrói todo aquele espírito de misericórdia e bondade para os necessitados que ele mesmo pregou lá no versículo 1. Então, como que essas duas coisas coexistem na mesma mente? E essa é a tensão central da passagem. E o comentário da Bíblia NAA, junto com a análise do Ross, é fundamental para a gente não cair numa interpretação rasa agora. Conta mais. O Ross reconhece que a oração foi motivada em parte pelo desejo de ver os inimigos pagarem por essas traições covardes. Mas a gente não pode ler isso com a cabeça do século XXI. A gente precisa entender o papel do Davi dentro do contexto do Antigo Testamento e da teologia lá da Aliança. E como que funcionava essa dinâmica de justiça no mundo antigo dele? O Davi não era um cidadão comum tentando resolver uma briga pessoal, tipo alguém que quer revidar um xingamento no trânsito, sabe? Ele era o rei. Exatamente. Ele era o rei ungido de Israel. No Antigo Oriente Médio, o rei era o representante visível e supremo da justiça de Deus aqui na Terra. Espera, isso muda a perspectiva toda. Então o foco dele não é simplesmente o próprio ego ferido, é a cadeira de juiz que ele ocupa. Exato. Se um ato de traição tão grande, um golpe de Estado cheio de malícia contra um doente, ficasse por isso mesmo, impune, toda a ordem moral do universo ia parecer que falhou. A sociedade desmoronar, né? Isso. Ele não está pedindo força para uma vingancinha mesquinha. Ele está se levantando diante do tribunal divino e apontando que o Senhor, como juiz supremo, precisa punir de forma justa aqueles que destroem a lealdade e se aproveitam dos fracos. É um clamor para restaurar a ordem cósmica, não é só uma honra pessoal. Que distinção crucial, gente. Não é aquele ressentimento cego. É a restauração urgente de uma ordem justa. Se a premissa do Salmo é que Deus protege o fraco, então os covardes que tentam esmagar o fraco no pior momento dele precisam prestar contas. Precisamente. E com a ordem moral restabelecida na mente dele, o tom do Salmo se eleva para um triunfo maravilhoso da integridade, ali nos versos 11 e 12. O que ele diz lá? O salmista, mesmo ainda preso na cama, declara com certeza absoluta que sabe que Deus se agrada dele.
E a prova tangível que ele apresenta é o fato de que o inimigo malicioso não triunfou contra ele. E aqui a gente chega na chave de ouro, o grande segredo da libertação que amarra esse texto todinho. Está no versículo 12. Ele diz: "Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre." É brilhante como o texto faz um círculo completo e volta para o começo. Sim, é uma simetria perfeita da poesia hebraica. O cantor, depois de passar por aquele vale sombrio da doença e da traição, retorna para aquela fundação de fé que ele declarou lá nos versículos 1 a 3. Chega a dar um arrepio quando a gente percebe isso. Aquela dedicação lá de trás, aos pobres, a bondade que ele demonstrou quando ele tinha saúde e poder, essa integridade da fé da aliança foi o que serviu de rocha no final das contas. Com certeza. Quando a doença drenou as forças, quando a fofoca espalhou o caos, quando o melhor amigo deu o coice, o que sustentou a mente do salmista não foi o exército dele ou a força física, porque ele já não tinha mais isso. Foi a integridade que ele construiu ao longo dos anos. Deus olhou para esse alinhamento de caráter e usou isso como uma âncora para segurar ele firme. Esse é o núcleo teológico do Ross. A bondade consistente que ele demonstrou no passado não serviu para comprar cura como um bilhete, mas virou a plataforma segura que Deus usa para segurar ele no meio do furacão. É lindo isso. Ele encontra paz na confiança inabalável de que Deus vai continuar a honrar essa integridade moral, colocando ele na presença divina para sempre, muito além do alcance de qualquer fofoca ou traição. E assim a gente chega ao fechamento imponente do Salmo, lá no versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. E olha, aqui o comentário do Ross dá de presente para a gente um nugget de conhecimento estrutural muito legal. Essa doxologia, que é essa expressão de louvor exuberante que começa com Bendito seja o Senhor, não está ali só para encerrar o Salmo 41. Ah, tem um propósito maior na organização da Bíblia, é isso. Muito maior. O livro de Salmos não é só um monte de música jogada de qualquer jeito. Ele foi editado e dividido com muito cuidado em 5 grandes livros ou coleções. Ah, já ouvi falar disso. Pois é. E cada um desses 5 livros termina com uma doxologia bem parecida com essa. Então, esse amém e amém duplo não é só o fim desse poema específico, é o final épico, é o fechar das cortinas da primeira sessão inteirinha dos Salmos, que a gente chama de livro 1. Caramba! É o encerramento majestoso de um ato de adoração longo, que foi desde os picos da glória até os abismos da traição. Que perspectiva fascinante! O Salmo 41 não é só um breto isolado no escuro, é a pedra de esquina de uma arquitetura literária monumental mesmo. Com certeza. Bom, para conectar todo esse conhecimento riquíssimo, todas essas camadas da Bíblia em AA e do Ellen Ross, com a vida do pessoal que está acompanhando essa nossa análise hoje, o que a gente realmente leva na bagagem? Boa pergunta. Eu acredito que a lição mais contundente é que a fé e a integridade não funcionam como uma vacina mágica que impede a dor de chegar. O Salmo 41 não invalida a angústia dilacerante que é ser traído. Sentir a facada nas costas, ver quem comia do seu pão daquele coice, machuca hoje com a mesma intensidade que machucou Davi ou o próprio Jesus. A dor é humana. E fingir que não dói não é fé, é negação. Não dá pra tapar o sol com a peneira. Exato. Mas a sabedoria milenar aqui ensina que a defesa definitiva contra essa traição e contra o veneno dos outros não é descer para o mesmo nível. Não é combater fofoca com mais fofoca ou responder ao coice com retaliações mesquinhas. A nossa única defesa verdadeira, o escudo que não quebra, é a nossa própria integridade. É a bondade autêntica que a gente planta na vida dos mais vulneráveis enquanto a gente ainda tem força. É isso que segura a mente quando o corpo falha. Uma síntese excelente. E a partir de tudo que a gente desempacotou do Rosa hoje, eu deixo um pensamento provocativo final para o pessoal refletir. Manda bala. Se a nossa integridade, o nosso caráter inegociável e a forma como a gente trata os fracos são as únicas coisas que de fato nos ancoram nos momentos de doença e traição, a grande pergunta é:
Será que a gente está construindo essa imunidade moral agora, nos dias de sol, enquanto estamos fortes? Nossa, Ou será que a gente está gastando nossa energia confiando cegamente em popularidade e em pessoas que, na primeira tempestade, não vão pensar duas vezes antes de levantar o calcanhar contra nós? uau! Construir imunidade moral nos dias de sol. É uma reflexão que com certeza vai ecoar muito tempo depois que a gente desligar o microfone aqui. Foi uma jornada densa, cheia de reviravoltas emocionais e insights poderosos. Muito obrigada por desbravar esses textos comigo hoje. Eu que agradeço, foi um papo sensacional. E a todo mundo que nos acompanhou em mais essa análise, o nosso muito obrigada pela companhia e pela escuta super atenta. E com isso, a gente se despede dizendo que Deus abençoe todos os ouvintes. Até o nosso próximo encontro.